Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao canal Ali Explica. Hoje nós vamos falar sobre um filme cheio de ação, adrenalina e sobrevivência extrema, Hard Target 2, lançado em 2016. Se você gosta de filmes com muita luta, perseguição na selva e aquele clima de jogo mortal onde só os mais fortes sobrevivem, esse filme certamente chama a atenção. Nesta sequência espiritual do clássico dos anos 90, acompanhamos a história de Wes Baylor, um lutador de artes marciais que, após um evento trágico dentro do ringue, acaba sendo levado para a Tailândia. O que parecia ser apenas mais uma oportunidade de trabalho se transforma em um pesadelo mortal, onde ele descobre que foi enganado e colocado dentro de uma caça humana organizada por bilionários ricos e perigosos. A partir desse momento, o filme se transforma em uma luta constante pela sobrevivência. Selva, armadilhas, caçadores armados e decisões rápidas fazem parte de cada segundo da história. E é exatamente isso que vamos analisar hoje: a trama, os personagens, as cenas de ação e, principalmente, se esse filme realmente vale a pena assistir ou não. Também vamos falar sobre a atuação de Scott Adkins, que é o grande destaque do filme, além dos pontos positivos e negativos dessa produção que divide bastante opiniões entre os fãs de ação. Então já deixa o like, se inscreve no canal Aline Explica e vem comigo nessa análise completa de Hard Target 2. Vamos começar? Se quiser, posso também fazer uma versão mais curta, 1 minuto, ou uma versão mais energética, estilo YouTube Shorts. O filme Hard Target 2, 2016, é uma sequência espiritual do clássico de ação dos anos 90, mas com uma abordagem diferente e independente em relação ao primeiro filme. A história gira em torno de Wes Baylor, um lutador de artes marciais mistas que vive à margem da sociedade, marcado por traumas pessoais, derrotas no ringue e uma reputação construída tanto pela sua habilidade quanto pela sua impulsividade. O filme se passa principalmente na Tailândia, cenário que contribui para a atmosfera exótica, perigosa e intensa da narrativa, com selvas densas, arenas clandestinas e cidades marcadas por corrupção e violência. Wes Baylor é apresentado como um homem emocionalmente instável, mas extremamente habilidoso em combate. No início do filme, ele participa de uma luta clandestina altamente brutal. Durante esse combate, ele acaba matando acidentalmente seu oponente, o que o deixa profundamente abalado e imediatamente transforma sua vida. Sentindo-se culpado e perseguido pelas consequências legais e morais do ocorrido, Wes decide abandonar tudo e fugir. Esse evento inicial funciona como o ponto de virada da narrativa, empurrando o protagonista para um caminho de fuga e sobrevivência. Sem rumo e tentando desaparecer do mapa, Wes aceita uma proposta para lutar em um evento na Tailândia, acreditando que será apenas mais uma luta organizada em um ambiente controlado. Ele é atraído pela promessa de uma grande quantia em dinheiro, suficiente para mudar sua vida e talvez lhe dar uma chance de recomeço. No entanto, ao chegar ao local, ele percebe que foi enganado. O evento não é uma simples competição de luta, mas sim algo muito mais sombrio e mortal, organizado por uma elite rica e corrupta que trata a vida humana como entretenimento. O organizador do evento, John Madek, é um homem extremamente rico e sádico que lidera uma operação clandestina de caça humana. Em sua visão distorcida, ele e outros milionários entediados participam de um jogo, onde pessoas são caçadas em uma reserva florestal como se fossem animais. Wes Baylor, que inicialmente acreditava ser um competidor, descobre que ele próprio é o alvo da caçada. Esse momento marca a transição do filme de um drama de luta para um thriller de sobrevivência na selva. Ao perceber a verdadeira natureza do jogo, Wes tenta escapar imediatamente, mas já está preso dentro da área de caça, que é isolada, monitorada e controlada pelos organizadores. Ele é forçado a usar todas as suas habilidades de combate e instinto de sobrevivência para permanecer vivo. A floresta tailandesa se torna um personagem à parte na história,
cheia de armadilhas naturais, perigos ambientais e limitações de recursos. A cada passo, Wes precisa equilibrar sua força física com inteligência estratégica para evitar ser capturado ou morto. Enquanto Wes luta pela sobrevivência, os caçadores iniciam o jogo com total desprezo pela vida humana. Eles utilizam tecnologia avançada, armas de longo alcance e equipamentos de rastreamento para localizar sua presa. O grupo de caçadores é composto por indivíduos ricos que tratam o evento como um esporte exclusivo. Eles se comunicam e fazem apostas sobre quem conseguirá capturar o Wes primeiro, demonstrando uma desumanização completa das vítimas. Essa dinâmica reforça a crítica do filme à elite poderosa e ao uso da violência como entretenimento. Durante sua fuga, Wes encontra alguns obstáculos naturais e também armadilhas criadas pelos caçadores. Ele é ferido várias vezes, mas consegue usar seu conhecimento de combate corpo a corpo para neutralizar inimigos isolados. Em diversos momentos, ele demonstra não apenas força, mas também criatividade, improvisando armas com o ambiente ao seu redor, como galhos, pedras e ferramentas abandonadas. Essa adaptação constante é essencial para sua sobrevivência. Em paralelo, o filme também apresenta outros personagens que fazem parte da organização do jogo. Entre eles está Sofia, que participa da logística do evento e demonstra certa ambiguidade moral em relação ao que está acontecendo. Embora faça parte da estrutura que permite a caça, ela em alguns momentos parece questionar o nível de brutalidade envolvido. No entanto, sua posição dentro da organização a impede de interferir diretamente no destino de Wes. Conforme o jogo avança, Wes começa a mudar de posição dentro da dinâmica da caçada. Inicialmente apenas uma presa, ele passa a se tornar também um predador. Usando sua experiência como lutador e sua inteligência estratégica, ele começa a eliminar alguns dos caçadores um por um. Essa inversão de papéis é um dos elementos centrais do filme, mostrando como a sobrevivência extrema pode transformar a psicologia de uma pessoa. A tensão aumenta quando Wes descobre mais detalhes sobre o funcionamento do jogo. Ele percebe que não é o primeiro participante e que outras pessoas já foram mortas naquele mesmo cenário. Isso reforça a ideia de que a organização de Mabek é antiga e bem estruturada, operando há muito tempo sem ser descoberta pelas autoridades. A selva, nesse contexto, não é apenas um local físico, mas um espaço de impunidade, onde a riqueza compra o direito de matar. Enquanto Wes se aproxima do confronto final, ele também começa a formar alianças temporárias com pessoas que encontra no caminho, incluindo indivíduos locais que conhecem melhor o território. Essas alianças, no entanto, são frágeis e muitas vezes marcadas por desconfiança, já que qualquer erro pode significar a morte. Mesmo assim, esses aliados ajudam Wes a entender melhor o terreno e a criar estratégias para virar o jogo contra os caçadores. O filme constrói sua narrativa em torno da perseguição constante, alternando entre momentos de ação intensa e pausas estratégicas, onde Wes planeja seus próximos movimentos. Cada confronto é brutal e direto, com coreografias de luta que destacam a habilidade física do protagonista. Ao mesmo tempo, há uma crescente sensação de paranoia, já que Wes nunca sabe exatamente de onde virá o próximo ataque. À medida que o clímax se aproxima, Wes consegue expor fragilidades dentro do sistema dos caçadores. Ele descobre que a organização não é tão invencível quanto parece, e que a confiança excessiva dos participantes ricos pode ser usada contra eles. Utilizando isso a seu favor, ele começa a transformar o jogo contra os próprios organizadores, criando armadilhas e eliminando um a um os envolvidos na caçada. O confronto final envolve Wes diretamente contra o líder da operação e seus principais agentes. Esse momento é caracterizado por uma sequência intensa de combate físico e psicológico, onde Wes precisa superar não apenas os inimigos externos, mas também seus próprios traumas e culpa relacionados ao passado. A luta não é apenas pela sobrevivência física, mas também por redenção pessoal. No desfecho, Wes consegue sobreviver ao jogo mortal,
destruindo parte da organização e escapando da selva. Embora o sistema de caça humana não seja completamente erradicado, ele sofre um golpe significativo, sugerindo que suas operações podem ter sido comprometidas. Wes sai do confronto profundamente marcado, tanto física quanto emocionalmente, mas com uma nova compreensão sobre sua própria força e limites. O filme termina deixando uma sensação de continuidade, como se o mundo apresentado ainda tivesse muitos segredos e perigos ocultos. Wes Baylor, apesar de sobreviver, não retorna à sua vida anterior, pois a experiência o transforma permanentemente. Ele deixa de ser apenas um lutador impulsivo e passa a ser alguém que entende o verdadeiro custo da violência e da sobrevivência. Em resumo, Hard Target 2 é um filme de ação que combina artes marciais, sobrevivência e crítica social em torno da elite que trata vidas humanas como entretenimento. A trama segue uma estrutura de perseguição contínua, onde o protagonista passa de presa a caçador, explorando temas como culpa, redenção e resistência. A ambientação na selva tailandesa reforça o isolamento e a brutalidade do jogo, criando um cenário onde apenas a inteligência e a força determinam quem sobrevive. O elenco de Hard Target 2, 2016, está construído principalmente ao redor de figuras do cine de ação contemporâneo, com especial ênfase em artistas especializados em artes marciais e atores conhecidos por interpretar personagens intensos dentro de thrillers e produções de alto risco físico. La Película, ao ser uma produção orientada à ação direta e ao suspenso de supervivência, depende em grande medida da presença física, a capacidade atlética e a credibilidade de seus intérpretes em cenas de combate, perseguições e tensão psicológica. A continuação se apresenta uma análise detalhada do elenco principal e da trajetória profissional de seus atores mais importantes, assim como sua contribuição ao cine de ação moderno. O protagonista absoluto do filme é Scott Adkins, quem interpreta a Wes Baylor, lutador de artes marciais mistas que se converte no objetivo de uma caceria humana na selva tailandesa. Adkins é um dos atores mais reconhecidos do cine de ação contemporâneo, especialmente dentro do circuito de películas de artes marciais e produções diretas a vídeo ou streaming. Sua carreira está profundamente ligada ao gênero físico, onde se ha destacado não só como ator, senão também como artista marcial altamente treinado, com habilidades em taekwondo, kickboxing, judô e jiu-jitsu. Antes de alcançar protagonismo, Adkins participou em múltiplas produções de Hollywood em papéis secundários ou de vilão, em películas como X-Men Origins Wolverine ou The Bourne Ultimatum, onde sua presença física lhe permitiu destacar, incluso com pouco tempo em pantalha. Sin embargo, sua consolidação como figura principal chegou com películas como Undisputed 2, Last Man Standing e suas sequelas, onde interpretou ao icônico Yuri Boyka, personagem que o converteu em uma figura de culto dentro do cine de artes marciais. Este papel marcou sua identidade cinematográfica, associando-lo com personagens intensos, disciplinados e altamente letais em combate corpo a corpo. Em Hard Target 2, Adkins leva essa mesma energia ao personagem de Wes Baylor, aunque com uma capa adicional de vulnerabilidade emocional. Sua interpretação não se limita à ação física, senão que também explora a culpa, a desesperação e a luta interna de um homem que intenta redimir-se mientras sobrevive a uma situação extrema. As cenas de combate do filme estão desenhadas para ressaltar seu estilo rápido, técnico e brutal, o que converte o personagem em uma mescla de lutador profissional e sobrevivente improvisado. Sua contribuição é essencial para sustentar o ritmo da película, já que a maioria das sequências dependem de sua presença constante em pantalha. O antagonista principal do filme é interpretado por Robert Knepper, que encarna a Aldrich, o organizador do macabro jogo de caça humana.
Knepper é um ator estadunidense amplamente reconhecido por interpretar personagens complexos, generalmente vilões carismáticos, manipuladores ou moralmente ambíguos. Sua carreira se ha caracterizado por sua habilidade para representar figuras de autoridade corrupta ou indivíduos com uma inteligência fria e calculadora. Uno de seus papeles mais famosos é o de Theodore T. Bagwell em la série Prison Break, donde construiu uno de los antagonistas mais memoráveis de la televisão moderna. Este personagem lhe permitiu demonstrar sua capacidade para equilibrar o carisma com a perturbação psicológica, criando villano impredizível e profundamente inquietante. Esta mesma energia se traslada a Hard Target 2, onde Aldrich é apresentado como homem adinerado que utiliza seu poder econômico para organizar uma forma de entretenimento basada em la caça de seres humanos. En el contexto del filme, Knipper aporta uma interpretação fria e calculadora, dando ao personagem uma sensação de controle absoluto sobre o entorno. Aldrich não necessita recorrer à violência física direta na maior parte da história, já que seu poder reside na manipulação do sistema de caça, a tecnologia e a influência sobre outros participantes ricos. Sin embargo, sua presença em pantalla transmite constantemente uma sensação de ameaça latente, como se cada decisão estivesse cuidadosamente calculada para maximizar o sofrimento de suas vítimas. A interação entre o personagem de Aldrich e Wes Baylor representa o conflito central do filme, a luta entre a sobrevivência física e a crueldade estruturada de um sistema desenhado para converter a vida humana em espetáculo. Knepper, com seu estilo interpretativo sutil pelo inquietante, reforça a ideia de que o verdadeiro perigo não sempre provém da força física, sim do poder econômico e a falta de moralidade. Outro membro importante do elenco é Sam Truong, que interpreta um dos personagens secundários vinculados ao entorno local em que se desenvolve a caceria. Aunque seu papel é mais reduzido em comparação com os dois protagonistas principais, sua presença é significativa dentro da construção do mundo narrativo do filme. Truong aporta uma interpretação que conecta o entorno humano da região com o caos gerado pelos organizadores do jogo. Am Truong é uma atriz com experiência em produções de ação e películas independentes, especialmente aquelas ambientadas em Ásia ou com forte influência de artes marciais. Seu trabalho suele enfocar-se em personagens que se encontram em situações de conflito ou sobrevivência, o que encaixa bem com o tono geral de Hard Target 2. Aunque seu personagem não domina a narrativa, contribui a reforçar a sensação de que o mundo exterior à caceria também está afetado pela violência e a corrupção que rodeia o evento. Em termos interpretativos, Truong oferece uma atuação contenida, pero efetiva, que ajuda a equilibrar as sequências mais intensas do filme. Sua presença aporta uma dimensão humana adicional, mostrando como as pessoas comuns podem ver-se atrapadas ou influenciadas por estruturas de poder muito mais grandes que elas. Isto reforça um dos temas secundários da película, a desigualdade entre quem controlam o sistema e quem simplesmente tentam sobreviver dentro dele. Mais allá dos atores principais, o elenco de Hard Target 2 está composto por vários intérpretes de apoio que cumprem funções específicas dentro da narrativa. Muitos deles representam os caçadores, mercenários ou figuras logísticas que fazem possível a organização do jogo. Esses personagens, aunque não sempre têm desenvolvimento profundo, são essenciais para construir a sensação de perigo constante que rodeia o protagonista. Cada enfrentamento contribui à progressão da história e permite que a ação se mantenha fluida e contínua. O enfoque del reparto neste tipo de produção está claramente orientado hacia a funcionalidade dentro del gênero de ação. Não se trata de um elenco centrado no drama psicológico profundo, sino em la capacidade de transmitir tensão física,
velocidade narrativa y credibilidad en escenas de combate. En este sentido, la selección de actores con experiencia en artes marciales o en roles de acción resulta clave para el éxito del filme. En conjunto, el elenco de Hard Target 2 funciona con una estructura equilibrada entre protagonista físico, antagonista intelectual y personajes de apoyo que refuerzan el entorno. Scott Adkins sostiene la acción con su presencia constante y su capacidad atlética. Robert Knepper aporta el elemento de control y amenaza psicológica desde las sombras del sistema. Ian Trung contribuye a la construcción del contexto humano que rodea la historia. Este equilíbrio permite que a película mantenha sua identidade como thriller de supervivência centrado na ação física, onde o conflito não só se desarrolla entre indivíduos, senão também entre ideologias de poder, riqueza e moralidade. El elenco, aunque não extenso em termos de estreias de Hollywood tradicionais, cumpre eficazmente sua função dentro do gênero, consolidando uma narrativa basada na tensão constante, el combate e a luta pela supervivência em um entorno hostil e implacável. Hard Target 2, 2016. É uma película de ação e supervivência que se apresenta como uma sequela espiritual do clássico dos anos 90 Hard Target, aunque na prática funciona como uma história independente. Sua proposta é sencilla, mas efetiva dentro do gênero. Um lutador de artes marciais é enganado para participar em um jogo mortal, onde ricos milionários caçam humanos por diversão. A partir dessa premissa, o filme desenvolve uma narrativa centrada na perseguição constante, o combate físico e a luta por sobreviver em um entorno hostil como a selva do Sudeste Asiático. A película não busca ser complexa nem profundamente dramática, sino oferecer ação contínua, tensão e cenas de luta bem coreografadas. El protagonista é interpretado por Scott Adkins, um ator que se ha consolidado como uma das figuras mais importantes do cine de ação moderno, especialmente em produções de artes marciais. Sua presença é, sem dúvida, o maior atrativo do filme. Atkins tem uma habilidade física excepcional que se traduz em cenas de combate muito dinâmicas, rápidas e creíveis. Em Hard Target 2, interpreta a Wes Baylor, um lutador com problemas pessoais que se vê atrapado em uma situação extrema. Sua atuação não se basa tanto em diálogos complexos, senão na expressão física do dolor, da fadiga e da determinação. Isso encaixa perfeitamente com o tono da película, onde a supervivência depende mais da ação que da reflexão. Uno de los puntos mais destacados del filme é precisamente sua coreografia de combate. As peleias estão desenhadas para ressaltar o estilo de Adkins, que combina técnicas de artes marciais mistas com movimentos rápidos e precisos. As cenas são intensas e bastante frequentes, o que mantém um ritmo elevado durante quase toda a película. Sin embargo, este mesmo enfoque também pode ser um ponto débil para alguns espectadores, já que a narrativa se detém constantemente para dar passo a sequências de ação, o que reduz o desenvolvimento profundo dos personagens ou a construção emocional da história. El villano principal é interpretado por Robert Knepper, um ator conhecido por sua capacidade para interpretar personagens manipuladores e moralmente corruptos. Em este filme, seu papel como organizador de uma caceria humana encaixa perfeitamente com seu estilo habitual. Knepper aporta uma presença fria, calculadora e ligeiramente perturbadora, aunque seu personagem não sempre recebe o desenvolvimento necessário para convertê-lo em um antagonista verdadeiramente complexo. Aun assim, sua interpretação cumpre a função de representar a crueldade da elite que converte a vida humana em entretenimento. O conflito central da película é bastante direto. Um homem que quer sobreviver contra um sistema desenhado para eliminá-lo. Esta simplicidade narrativa pode ver-se como uma ventaja ou uma desventaja, dependendo do tipo de espectador. Para quienes buscam uma história profunda, com giros elaborados e desenvolve psicológico complexo, Hard Target 2 pode resultar demasiado básica,
Pero para los aficionados ao cine de acción clássico, donde el enfoque está en la adrenalina y el combate físico, la película cumple com seu propósito. El entorno em que se desarrolla la história também juega um papel importante. La selva do Sudeste Asiático não é só um cenário, senão um elemento ativo que influi na narrativa. A vegetação densa, o terreno irregular e as condições climáticas dificultam a sobrevivência do protagonista, lo que añade uma capa adicional de tensão. Este tipo de ambientação recorda a outras películas de sobrevivência, onde o entorno é quase tão perigoso como os inimigos humanos. Enquanto à direção, o filme mantém um estilo funcional e direto. Não há grandes experimentos visuais nem narrativos, mas sim uma claridade na forma de apresentar a ação. A câmera se centra nos movimentos de combate e na claridade das coreografias, lo que permite seguir as peleias sem confusão. Sin embargo, em alguns momentos a edição pode sentir-se algo rápida ou fragmentada, especialmente durante sequências mais intensas, lo que pode afetar ligeiramente a fluidez visual. A atriz Anne Trung interpreta um papel secundário dentro da história, aportando uma conexão com o entorno local e com as dinâmicas externas do conflito. Aunque sua presença não é central, ajuda a dar contexto ao mundo em que se desenvolve a caçaria. Esse tipo de personagens secundários funcionam mais como suporte narrativo que como figuras com desenvolvimento externo do conflito. Um dos aspectos mais interessantes de Hard Target 2 é sua exploração, aunque superficial, do tema da desigualdade extrema. A ideia de ricos que caçam humanos por entretenimento funciona como uma crítica direta à desumanização provocada pelo poder e o dinheiro. Sem embargo, essa crítica não se desenvolve em profundidade, sino que serve principalmente como marco para a ação. A película sugere mais do que realmente explora em termos filosóficos ou sociais. El ritmo é um dos elementos mais constantes do filme. Desde o momento em que o protagonista descobre que ha sido enganado, a história se converte em uma sucessão de perseguições, enfrentamentos e escapes. Isso mantém a atenção do espectador, mas também pode gerar fatiga se se espera uma narrativa mais equilibrada entre ação e desenvolvimento dramático. Neste sentido, a película é muito clara em sua identidade. Prioriza o movimento sobre a introspecção. Em termos de atuação, Scott Adkins é claramente o motor da película. Sua capacidade física sustém grande parte do interesse do espectador. Não é um ator que dependa de diálogos extensos ou monólogos emocionais, senão da credibilidade em combate e presença física em pantalha. Isso faz com que o personagem de Wes Baylor seja mais funcional do que profundamente complexo, mas efetivo dentro do tipo de história que se conta. El villano, interpretado por Robert Knepper, aporta contraste, pero o guion não lhe dá suficiente espaço para explorar completamente suas motivações ou sua psicologia. Isto hace que, aunque seja convincente, não alcance o nível de outros antagonistas mais desenvolvidos no cinema de ação ou thriller. Seu papel se mantém dentro dos limites do arquetipo do milionário corrupto que organiza jogos mortais. Desde o ponto de vista técnico, a película é competente. A fotografia é funcional, a música acompanha adequadamente a tensão e o montagem está orientado a manter o dinamismo. Não há elementos técnicos sobressalentes que a façam destacar por inovação, mas tampouco apresenta falhos graves que arruinem a experiência. Enquanto assim Hard Target 2 é uma película que vale a pena ver, a resposta depende completamente do tipo de espectador. Se alguém busca uma história profunda, com desenvolvimento psicológico complexo, giros argumentais elaborados ou uma narrativa inovadora, provavelmente encontrará a película demasiado simples. Hard Target 2, 2016, é uma película de ação que não depende em grande medida de efeitos visuais digitais sofisticados como outras produções de grande pressuposto de Hollywood.
Em lugar disso, seu enfoque principal está na ação prática, nas coreografias de combate reais e o uso limitado pero funcional de efeitos visuais e CGI. Isto é importante porque define o estilo geral do filme, mas cercano ao cine de ação físico tradicional que às produções modernas saturadas de imagens generadas por computadora. Ao assim, o uso de VFX, efeitos visuais, e CGI está presente em várias áreas-clave, especialmente para reforçar a violência, o entorno selvático e alguns elementos da caceria humana. Uno de los aspectos mais importantes do uso de efeitos visuais em la película está relacionado com as cenas de combate. Aunque a maioria das peleias são práticas e realizadas pelos atores, em especial por Scott Adkins, os efeitos digitais se utilizam para intensificar impactos, heridas e momentos de violência extrema. Por exemplo, em certas cenas onde os golpes devem parecer mais devastadores de lo que se pode lograr de forma realista, sem risco para os atores, se añadem pequenos retoques digitais, como sangue adicional, correções de impacto ou ampliação de movimentos. Estes efeitos são sutis, mas ajudam a aumentar a sensação de peligro sem romper a continuidade visual. O CGI também se utiliza em la representação do entorno selvático da película. Aunque a película foi rodada em localizações reais do Sudeste Asiático, não todo o paisagem que se vê em pantalla é completamente natural ou prático. Em algumas tomas panorâmicas ou de transição, se utilizam extensões digitais do entorno para fazer que a selva pareça mais grande, mais densa e mais perigosa. Isso inclui a ampliação da vegetação, a adição de nébula ambiental, sombras e ajustes de iluminação digital para criar uma atmosfera mais tensa e claustrofóbica. Outro uso importante do CGI em Hard Target 2 está relacionado com os sistemas de vigilância e tecnologia utilizados pelos caçadores. Dentro da trama, os milionários que organizam a caça humana utilizam equipos avançados de rastreio, câmaras e mapas digitais para localizar a seu objetivo. Estes elementos tecnológicos muitas vezes não existem fisicamente no set em sua forma final, senão que são añadidos em pós-produção. As pantalhas digitais, interfaces de segmento e gráficos de localização são criados mediante efeitos visuais, o que ajuda a construir a sensação de um jogo controlado desde uma sala de operações. El villano, interpretado por Robert Knepper, também está rodeado de elementos visuais que reforçam seu controle sobre o sistema. Em várias cenas, se mostram planos onde ele observa o progresso da caceria através de monitores múltiplos. Esses entornos digitais não só servem como decoração tecnológica, sino que ajudam a transmitir a ideia de poder absoluto, onde a vida humana é reduzida a dados em uma pantalha. O CGI, neste caso, não é espetacular, mas sim funcional desde o ponto de vista narrativo. Enquanto a la representação de la violência, el CGI juega um papel moderado, pero constante. La película não depende de sangue digital excessiva, nem de efeitos exagerados tipo videojogo, sino que busca um equilíbrio entre realismo e dramatização. La sangue, las heridas e alguns impactos de armas se melhoram digitalmente para que sejam mais visíveis, mas sem chegar a um nível caricaturesco. Isso é coerente com o tono geral do filme, que tenta manter-se em um registro semi-realista dentro do gênero de ação. Las escenas de persecução em la selva também utilizam efeitos visuais para melhorar a sensação de peligro. Em alguns momentos, quando os personagens correm ou saltam entre terrenos difíceis, se aplicam correções digitais para eliminar cabos de segurança, estabilizar câmeras ou incluso modificar ligeiramente o entorno para que a ação se veja mais fluida. Este tipo de VFX invisível é muito comum em películas de ação modernas e em Hard Target 2 se usa de maneira discreta pero efetiva. O uso do CGI também se pode notar em certas transições de câmera aérea.
Algumas tomas que mostram a selva desde arriba, especialmente aquelas que buscam ubicar ao protagonista dentro do espaço de caça, provavelmente combinam filmação real com extensões digitais. Estas imagens ajudam ao espectador a compreender o aislado que está o personagem de Wes Baylor dentro do entorno, reforçando a sensação de que não há escapatória fácil. En el caso de las escenas de explosiones o destrucción ambiental, el CGI es relativamente limitado, mas presente. Quando ocorrem momentos de violência mais grande, como trampas ou ataques coordenados dos caçadores, os efeitos digitais se utilizam para complementar elementos práticos, como humo, fogo ou impactos. Sin embargo, a película evita depender demasiado de explosões completamente generadas por computadora, o que contribui a manter uma estética mais cruda e menos artificial. Outro elemento importante del VFX en la película es la corrección de color digital. La gradação de color juega um papel fundamental na criação del ambiente visual. La selva aparece com tonos verdes intensos, mas ao mesmo tempo oscuros e dessaturados em muitas escenas, o que genera uma sensação de peligro constante. As escenas noturnas, por outro lado, utilizam tonos azuis e sombras profundas para aumentar a tensão. Esse tipo de trabalho não é visível como efeito especial para o espectador promédio, mas é essencial para o resultado final da película. El diseño visual de la tecnología de los cazadores también depende en gran parte del trabajo digital. Las interfaces de usuário, mapas de rastreo y gráficos de seguimiento no existen físicamente en el set, sino que se crean completamente en postproducción. Esto permite que el mundo de la película tenga un aspecto más moderno y tecnológico, incluso si el resto de la producción es relativamente simples en comparación con grandes blockbusters. En términos generales, el CGI de Hard Target 2 no busca competir con producciones de alto presupuesto, como películas de superhéroes o ciencia ficción. Su objetivo no es impresionar con efectos espectaculares, sino apoyar la narrativa de acción y supervivencia. Por eso, la mayoría de los efectos son discretos, funcionales y diseñados para no distraer del combate físico real, que es el verdadero centro de la película. Desde el punto de vista técnico, el equilíbrio entre efeitos práticos e digitais é um dos pontos mais acertados do filme. A direção opta por não sobrecarregar a pantalha com elementos artificiais, o que permite que o trabalho físico de atores como Scott Adkins tenha mais impacto visual. Isso é especialmente importante em um gênero onde a credibilidade dos golpes e a ação é fundamental para a experiência do espectador. Sin embargo, também se pode dizer que o pressuposto limitado da película se nota em alguns aspectos do VFX. Em certas cenas, as transições digitais ou os retoques ambientais podem parecer simples ou menos polidos em comparação com grandes produções de Hollywood. Isso não arruina a experiência, mas sim deixa claro que o enfoque do filme está mais na ação prática que na inovação tecnológica. Em conclusão, os efeitos visuais e o CGI de Hard Target 2 cumprem uma função de apoio mais que de protagonismo. Se utilizam para melhorar a violência, reforçar o ambiente selvático, construir a tecnologia da caça humana e manter a continuidade visual das cenas de ação. Não são o elemento principal da película, mas se ajudam a criar uma experiência coerente e funcional dentro de seu gênero. Em última instância, o filme demonstra que não necessita um CGI excessivamente avançado para ser efetivo. Sua força está na combinação de ação real, coreografias físicas e um uso inteligente e moderado de efeitos digitais. Isso hace que a película mantenha uma estética mais cruda e cercana ao cine de ação tradicional, donde lo importante não é a quantidade de efeitos, sino como se integram para apoiar a história e a experiência do espectador.
Hard Target 2, 2016, es una película que no siguió o modelo típico de los grandes estrenos de Hollywood en salas de cine con amplias campanas de marketing o distribución mundial masiva. En lugar de eso, su recorrido comercial y su rendimento estão muito mais ligados ao mercado do entretenimento doméstico, especialmente ao formato de venta directa a video, DVD, Blu-ray e plataformas digitais. Isto é importante porque define completamente como se mide su éxito, no por taquilla tradicional en cines, sino por su desempeño en el mercado de home media y distribuição internacional limitada. Desde o início, a película foi concebida como uma produção de baixo a mediano pressuposto dentro do gênero de ação. Isso significa que não estava desenhada para competir na taquilha global com grandes blockbusters, sino para atrair a um público específico, fanáticos do cine de artes marciais, seguidores do ator Scott Adkins e consumidores habituais de películas de ação direta. Esse tipo de estratégia comercial é muito comum em sequelas espirituais ou projetos que buscam capitalizar o reconhecimento de uma franquia sem investir em um lançamento cinematográfico global custoso. Enquanto a sua box office tradicional, a realidade é que Hard Target 2 não teve um recorrido significativo em salas de cine. Em muitos territórios, a película não foi estrenada de forma teatral ampla ou teve projeções muito limitadas, o que hace que sua arrecaudação em cines seja mínima ou praticamente irrelevante em comparação com produções de estúdio grandes. Em lugar de depender da taquilha, o modelo de negócio se centrou na distribuição direta ao consumidor. O verdadeiro rendimento econômico da película se encontra no mercado de home media. Este é o segmento onde películas como Hard Target 2 encontram sua audiência principal. O lançamento em DVD e Blu-ray permitiu que o filme chegasse diretamente aos fanáticos do gênero de ação em distintos países. Este tipo de distribuição reduz custos de promoção e exibição em cines, ao mesmo tempo que permite uma recuperação mais rápida da inversão. O mercado digital também jogou um papel importante no rendimento da película. Com o crescimento de plataformas de alquiler digital e streaming na década de 2010, Hard Target 2 encontrou um espaço adicional de consumo. Muitos espectadores acederam à película através de serviços de vídeo baixo demanda, o que contribuiu a estender sua vida comercial muito mais além do seu lançamento inicial físico. Esse tipo de distribuição é especialmente relevante para películas de ação de nicho, já que permite chegar a audiências globais sem necessidade de campanhas publicitárias custosas. O lançamento em home media generalmente incluiu edições standard em DVD e versões em Blu-ray com qualidade de alta definição. Estas edições suelen conter a película principal sem grandes materiais adicionais, aunque em alguns casos podem incluir trailers ou conteúdos promocionais. Em produções desse tipo, os extras suelen ser limitados, já que o pressuposto se concentra principalmente na produção da película e não em material complementar extenso. O público objetivo do lançamento doméstico está claramente definido. Os compradores principais são aficionados ao cinema de ação, seguidores de Scott Adkins e espectadores que buscam entretenimento rápido, baseado em peleias, perseguições e sobrevivência. Este público não necessariamente busca experiências cinematográficas profundas, senão ação direta e constante, o que hace que o formato de home media seja ideal para este tipo de consumo. Em termos de estratégia de distribuição, a película se beneficiou do reconhecimento do título Hard Target, que originalmente está associado com a película de 1993, protagonizada por Jean-Claude Van Damme. Aunque Hard Target 2 não é uma sequela direta em termos narrativos, o uso do nome ajuda a gerar interesse inicial entre os fanáticos do cinema de ação clássico. Esse tipo de estratégia de branding é comum no mercado de películas de ação de baixo pressuposto. A disponibilidade internacional do filme também foi um fator clave em seu rendimento.
Através de acordos de distribuição, a película chegou a múltiplos mercados fora de Estados Unidos, incluindo Europa, Ásia e América Latina. Esse tipo de distribuição global é essencial para recuperar investimentos em produções de ação, já que permite multiplicar as fontes de ingressos sem depender exclusivamente de um solo país ou região. Em el contexto do mercado de Blu-ray e DVD, a película competiu com outras produções similares do gênero, muitas delas também protagonizadas por atores especializados em ação direta. Neste segmento, o êxito não se mede por cifras de taquilha, senão por vendas constantes ao longo do tempo, especialmente entre colecionistas e fanáticos do gênero. Outro aspecto importante do rendimento em home media é o valor de catálogo. Películas como Hard Target 2 seguem gerando ingressos a longo prazo, porque permanecem disponíveis em plataformas digitais e catálogos de aluguel. Isso significa que, incluso anos depois de seu lançamento, podem seguir gerando pequenas, mas constantes ganâncias. O papel das plataformas de streaming também é relevante na distribuição moderna do filme. Aunque não foi uma produção original de uma plataforma, sua inclusão em catálogos de streaming permite que novas audiências a descubram. Isso aumenta sua vida útil comercial muito mais além do lançamento inicial em formato físico. Desde uma perspectiva industrial, o modelo de negócio de Hard Target 2 reflete uma tendência comum no cinema de ação de baixo a médio pressuposto: reduzir a dependência da taquilha tradicional e enfocar-se em mercados secundários como DVD, Blu-ray e streaming. Esse modelo é especialmente eficiente para películas que não requerem grandes efeitos visuais nem campanhas de marketing globais. O rendimento financeiro da película também está influenciado por seu controle de custos. Ao não depender de grandes estrelas de Hollywood ou de produção excessivamente custosa, o pressuposto se mantém relativamente contenido. Isto permite que incluso vendas moderadas em home media sejam suficientes para gerar rentabilidade. O ator Robert Knepper também contribui indiretamente ao atrativo comercial do filme, especialmente entre espectadores que o reconhecem por seus papéis em séries e películas populares. Sua presença ajuda a ampliar ligeiramente o público objetivo, aunque o principal atrativo sigue sendo a ação protagonizada por Scott Adkins. Enquanto a la percepción del mercado, las películas desse tipo suelen recibir críticas mixtas, pero eso no afecta necessariamente seu rendimento em home media. A diferença do cine de grande pressuposto, onde a crítica pode influir na taquilha, em esse segmento o fator mais importante é a satisfação do público objetivo específico. O lançamento físico também suele estar acompanhado de estratégias de distribuição em tendas especializadas, vendas online e promoções em pacotes de películas de ação. Essas estratégias ajudam a manter a visibilidade do produto em um mercado altamente competitivo. Em termos gerais, o êxito de Hard Target 2 deve entender-se dentro do contexto do cine de ação direto ao consumidor. Não é uma película desenhada para romper recordes de taquilha, senão para funcionar dentro de um sistema alternativo de distribuição que prioriza a acessibilidade, o nicho de audiência e a rentabilidade a longo prazo. Em conclusão, o box office tradicional de Hard Target 2 é praticamente irrelevante, já que a película não foi concebida como um estreno cinematográfico massivo. Seu verdadeiro desempenho se encontra no mercado de home media e distribuição digital, onde logrou alcançar seu público objetivo de maneira eficiente. Graças a seu enfoque em ação direta, a presença de Scott Adkins e sua estratégia de distribuição internacional, a película pôde sustentar-se comercialmente dentro de sua categoria. É um exemplo claro de como o cine de ação moderno pode sobreviver e gerar ingressos fora do sistema tradicional de taquilha de cine. Hard Target 2, 2016, é uma película de ação que se move dentro de um terreno muito específico, el cine de supervivência com artes marciais, persecuções e violência constante. Não é só na produção que intente inovar o gênero nem redefinir a narrativa do thriller de ação, sino mais bem oferecer uma experiência direta, centrada em el combate físico e la adrenalina.
Por isso, seus pontos positivos e negativos devem analisar-se desde a perspectiva de lo que o filme intenta ser, não desde lo que outras películas mais ambiciosas buscam lograr. Um dos maiores pontos positivos da película é, sem dúvida, a presença do ator Scott Adkins. Sua interpretação de Wes Baylor é o núcleo absoluto da história. Adkins é conhecido por sua capacidade física excepcional e, nesse filme, demonstra novamente por que é considerado um dos melhores atores de ação de sua geração. Sua habilidade em artes marciais mistas permite que as cenas de combate sejam creíveis, rápidas e muito intensas. Isso faz que o espectador se mantenha interessado, incluso quando a história não oferece grandes giros narrativos. Outro ponto positivo importante é a coreografia das peleias. A película está llena de sequências de combate corpo a corpo que estão bem executadas e filmadas de maneira clara. A diferença de muitas produções modernas, onde a montagem rápido confunde a ação, Hard Target 2 intenta manter certa claridade visual para que o espectador possa seguir os movimentos. Isso é especialmente importante em películas onde o protagonista depende completamente da sua habilidade física para sobreviver. O entorno da selva também é um aspecto positivo. A ambientação no Sudeste Asiático aporta uma sensação de isolamento e perigo constante. A selva não é só um cenário, senão um elemento ativo que influi na história. A vegetação densa, os terrenos irregulares e a falta de recursos criam uma atmosfera de sobrevivência realista que reforça a atenção do filme. Esse tipo de ambientação ajuda a que a história tenha uma identidade visual clara. A premissa general da película também pode considerar-se um ponto forte. A ideia de uma caceria humana organizada por milionários é sensível, mas efetiva. É um conceito que imediatamente gera atenção e permite construir situações de ação constantes. Aunque não é uma ideia nova no cine, sigue sendo atrativa, porque joga com o instinto básico de sobrevivência do ser humano. O vilão, interpretado por Robert Knepper, também aporta um ponto positivo ao filme. Sua presença como organizador do jogo mortal dá estrutura ao conflito. Knepper é um ator que sola interpretar personagens frios e manipuladores, e aqui cumpre bem seu papel. Aunque seu personagem não está profundamente desenvolvido, logra transmitir a sensação de controle e poder que necessita a história. Sem embargo, apesar destes aspectos positivos, a película também tem vários pontos negativos importantes. Um dos principais é a simplicidade do guião. A história é extremamente direta e não oferece muita profundidade narrativa. O desenvolvimento de personagens é limitado e a maioria das decisões argumentais servem unicamente para conectar cenas de ação. Isso pode fazer que alguns espectadores sintam que a película é repetitiva ou predizível. Outro ponto negativo é a falta de desenvolvimento emocional. Aunque o protagonista tenha uma história de fundo relacionada com a culpa e a redenção, estes elementos não se exploram com suficiente profundidade. A película menciona estes aspectos, mas não os desenvolve de maneira significativa. Como resultado, o personagem de Wes Baylor funciona mais como uma máquina de ação que como um indivíduo emocionalmente complexo. Também se pode señalar como negativo a estrutura repetitiva da película. O filme se basa em um ciclo constante de persecução, luta e escape. Aunque isso mantenha a ação em movimento, também pode gerar certa fatiga narrativa. Não há demasiada variação no ritmo ou no tipo de conflito, o que pode fazer que a experiência se sinta monótona depois de um tempo. Em termos de vilão, aunque Robert Knepper é efetivo, seu personagem também sofre de falta de profundidade. É um antagonista funcional, mas não especialmente complexo. Suas motivações não se exploram em detalhe, o que o converte em um vilão mais bem arquetípico, o milionário corrupto que utiliza seu poder para organizar um jogo mortal. Isso limita o impacto dramático do conflito principal. Outro aspecto negativo é seu uso limitado do resto do elenco. Personagens secundários, como os aliados locais ou os outros participantes na caça, não têm muito desenvolvimento.
Isso hace que a história se centre quase exclusivamente no protagonista, reduzindo a sensação de mundo amplo ou de múltiplas perspectivas. A película perde assim a oportunidade de enriquecer sua narrativa com mais capas humanas. Enquanto a direção e cinematografia, aunque são funcionais, não destacam particularmente. A película cumpre com o básico para mostrar a ação de maneira clara, mas não oferece um estilo visual distintivo ou inovador. Isso pode fazer que a experiência visual seja competente, mas não memorável em comparação com outras películas do gênero. Também se pode considerar um ponto negativo o pressuposto limitado, que se nota em certos aspectos de produção. Aunque a película utiliza bem seus recursos, algumas escenas podem sentir-se algo simples ou menos polidas em comparação com grandes produções de ação. Isso não arruina a experiência, mas se limita o impacto visual em certos momentos. E no apartado de efeitos especiais, aunque são discretos e funcionais, não sempre são del todo consistentes. Algumas transições ou elementos digitais não alcançam um nível de realismo alto, o que pode distrair ligeiramente ao espectador mais atento. Sin embargo, este problema é menor em comparação com o enfoque geral do filme em ação prática. Outro ponto negativo é a falta de inovação. Hard Target 2 não intenta reinventar o gênero nem aportar ideias novas significativas. Se apoia em fórmulas já conhecidas do cine de supervivência e ação. Para alguns espectadores, isto pode ser suficiente, mas para outros pode resultar demasiado familiar ou previsível. Apesar destes defeitos, é importante entender que a película não pretende ser uma obra complexa ou revolucionária. Seu objetivo principal é oferecer entretenimento direto, baseado em ação constante, e nesse sentido sim cumpre sua função. O equilíbrio entre pontos positivos e negativos depende muito das expectativas do espectador. Scott Adkins segue sendo o elemento que eleva a película por em cima de suas limitações. Sem sua presença e sua capacidade física, a película perderia grande parte de seu atrativo. Seu rendimento converte cenas simples em momentos intensos e dinâmicos que mantêm o interesse do público. Em contraste, a falta de desenvolvimento narrativo e a simplicidade do guion limitam o alcance do filme. Não é uma história que deixe uma huella profunda, nem que invite a uma reflexão prolongada depois de vê-la. É mais bem uma experiência de consumo rápido, desenhada para o entretenimento imediato. Em conclusão, Hard Target 2 tem como principais pontos positivos sua protagonista carismático e fisicamente imponente, suas boas cenas de ação, sua ambientação selvática e sua premissa simples pero efetiva. Seus pontos negativos incluem um guion débil, personagens pouco desenvolvidos, falta de inovação e certa repetitividade na estrutura narrativa. Em última instância, a película funciona bem dentro de seu gênero, mas não destaca como uma obra complexa ou profundamente memorável. É uma produção que depende quase completamente da ação e do rendimento de Scott Adkins, e por isso seu valor real depende do que cada espectador busque, ação direta ou uma história mais elaborada. Um lutador de artes marciais que, após um evento trágico dentro do ringue, acaba sendo levado para a Tailândia. O que parecia ser apenas mais uma oportunidade de trabalho se transforma em um pesadelo mortal, onde ele descobre que foi enganado e colocado dentro de uma caça humana organizada por bilionários ricos e perigosos. A partir desse momento, o filme se transforma em uma luta constante pela sobrevivência. Selva, armadilhas, caçadores armados e decisões rápidas fazem parte de cada segundo da história. E é exatamente isso que vamos analisar hoje. A trama, os personagens, as cenas de ação e, principalmente, se esse filme realmente vale a pena assistir ou não. Também vamos falar sobre a atuação de Scott Adkins, que é o grande destaque do filme, além dos pontos positivos e negativos dessa produção que divide bastante opiniões entre os fãs de ação. Então já deixa o like, se inscreve no canal Aline Explica e vem comigo nessa análise completa de Hard Target 2. Vamos começar?
Se quiser, posso também fazer uma versão mais curta, 1 minuto, ou uma versão mais energética, estilo YouTube Shorts. O filme Hard Target 2, 2016, é uma sequência espiritual do clássico de ação dos anos 90, mas com uma abordagem diferente e independente em relação ao primeiro filme. A história gira em torno de Wes Baylor, um lutador de artes marciais mistas que vive à margem da sociedade, marcado por traumas pessoais, derrotas no ringue e uma reputação construída tanto pela sua habilidade quanto pela sua impulsividade. O filme se passa principalmente na Tailândia, cenário que contribui para a atmosfera exótica, perigosa e intensa da narrativa, com selvas densas, arenas clandestinas e cidades marcadas por corrupção e violência. Wes Baylor é apresentado como um homem emocionalmente instável, mas extremamente habilidoso em combate. No início do filme, ele participa de uma luta clandestina altamente brutal. Durante esse combate, ele acaba matando acidentalmente seu oponente, o que o deixa profundamente abalado e imediatamente transforma sua vida. Sentindo-se culpado e perseguido pelas consequências legais e morais do ocorrido, Wes decide abandonar tudo e fugir. Esse evento inicial funciona como o ponto de virada da narrativa, empurrando o protagonista para um caminho de fuga e sobrevivência. Sem rumo e tentando desaparecer do mapa, Wes aceita uma proposta para lutar em um evento na Tailândia, acreditando que será apenas mais uma luta organizada em um ambiente controlado. Ele é atraído pela promessa de uma grande quantia em dinheiro, suficiente para mudar sua vida e talvez lhe dar uma chance de recomeço. No entanto, ao chegar ao local, ele percebe que foi enganado. O evento não é uma simples competição de luta, mas sim algo muito mais sombrio e mortal, organizado por uma elite rica e corrupta que trata a vida humana como entretenimento. O organizador do evento, John Madek, é um homem extremamente rico e sádico que lidera uma operação clandestina de caça humana. Em sua visão distorcida, ele e outros milionários entediados participam de um jogo, onde pessoas são caçadas em uma reserva florestal como se fossem animais. Wes Baylor, que inicialmente acreditava ser um competidor, descobre que ele próprio é o alvo da caçada. Esse momento marca a transição do filme de um drama de luta para um thriller de sobrevivência na selva. Ao perceber a verdadeira natureza do jogo, Wes tenta escapar imediatamente, mas já está preso dentro da área de caça, que é isolada, monitorada e controlada pelos organizadores. Ele é forçado a usar todas as suas habilidades de combate e instinto de sobrevivência para permanecer vivo. A floresta tailandesa se torna um personagem à parte na história, cheia de armadilhas naturais, perigos ambientais e limitações de recursos. A cada passo, Wes precisa equilibrar sua força física com inteligência estratégica para evitar ser capturado ou morto. Enquanto Wes luta pela sobrevivência, os caçadores iniciam o jogo com total desprezo pela vida humana. Eles utilizam tecnologia avançada, armas de longo alcance e equipamentos de rastreamento para localizar sua presa. O grupo de caçadores é composto por indivíduos ricos que tratam o evento como um esporte exclusivo. Eles se comunicam e fazem apostas sobre quem conseguirá capturar o Wes primeiro, demonstrando uma desumanização completa das vítimas. Essa dinâmica reforça a crítica do filme à elite poderosa e ao uso da violência como entretenimento. Durante sua fuga, Wes encontra alguns obstáculos naturais e também armadilhas criadas pelos caçadores. Ele é ferido várias vezes, mas consegue usar seu conhecimento de combate corpo a corpo para neutralizar inimigos isolados. Em diversos momentos, ele demonstra não apenas força, mas também criatividade, improvisando armas com o ambiente ao seu redor, como galhos, pedras e ferramentas abandonadas. Essa adaptação constante é essencial para sua sobrevivência. Em paralelo, o filme também apresenta outros personagens que fazem parte da organização do jogo. Entre eles está Sofia, que participa da logística do evento e demonstra certa ambiguidade moral em relação ao que está acontecendo.
Embora faça parte da estrutura que permite a caça, ela em alguns momentos parece questionar o nível de brutalidade envolvido. No entanto, sua posição dentro da organização a impede de interferir diretamente no destino de Wes. Conforme o jogo avança, Wes começa a mudar de posição dentro da dinâmica da caçada. Inicialmente apenas uma presa, ele passa a se tornar também um predador. Usando sua experiência como lutador e sua inteligência estratégica, ele começa a eliminar alguns dos caçadores um por um. Essa inversão de papéis é um dos elementos centrais do filme, mostrando como a sobrevivência extrema pode transformar a psicologia de uma pessoa. A tensão aumenta quando Wes descobre mais detalhes sobre o funcionamento do jogo. Ele percebe que não é o primeiro participante e que outras pessoas já foram mortas naquele mesmo cenário. Isso reforça a ideia de que a organização de Madec é antiga e bem estruturada, operando há muito tempo sem ser descoberta pelas autoridades. A selva, nesse contexto, não é apenas um local físico, mas um espaço de impunidade, onde a riqueza compra o direito de matar. Enquanto Wes se aproxima do confronto final, ele também começa a formar alianças temporárias com pessoas que encontra no caminho, incluindo indivíduos locais que conhecem melhor o território. Essas alianças, no entanto, são frágeis e muitas vezes marcadas por desconfiança, já que qualquer erro pode significar a morte. Mesmo assim, esses aliados ajudam Wes a entender melhor o terreno e a criar estratégias para virar o jogo contra os caçadores. O filme constrói sua narrativa em torno da perseguição constante, alternando entre momentos de ação intensa e pausas estratégicas, onde Wes planeja seus próximos movimentos. Cada confronto é brutal e direto, com coreografias de luta que destacam a habilidade física do protagonista. Ao mesmo tempo, há uma crescente sensação de paranoia, já que Wes nunca sabe exatamente de onde virá o próximo ataque. À medida que o clímax se aproxima, Wes consegue expor fragilidades dentro do sistema dos caçadores. Ele descobre que a organização não é tão invencível quanto parece, e que a confiança excessiva dos participantes ricos pode ser usada contra eles. Utilizando isso a seu favor, ele começa a transformar o jogo contra os próprios organizadores, criando armadilhas e eliminando um a um os envolvidos na caçada. O confronto final envolve Wes diretamente contra o líder da operação e seus principais agentes. Esse momento é caracterizado por uma sequência intensa de combate físico e psicológico, onde Wes precisa superar não apenas os inimigos externos, mas também seus próprios traumas e culpa relacionados ao passado. A luta não é apenas pela sobrevivência física, mas também por redenção pessoal. No desfecho, Wes consegue sobreviver ao jogo mortal, destruindo parte da organização e escapando da selva. Embora o sistema de caça humana não seja completamente erradicado, ele sofre um golpe significativo, sugerindo que suas operações podem ter sido comprometidas. Wes sai do confronto profundamente marcado, tanto física quanto emocionalmente, mas com uma nova compreensão sobre sua própria força e limites. O filme termina deixando uma sensação de continuidade, como se o mundo apresentado ainda tivesse muitos segredos e perigos ocultos. Wes Baylor, apesar de sobreviver, não retorna à sua vida anterior, pois a experiência o transforma permanentemente. Ele deixa de ser apenas um lutador impulsivo e passa a ser alguém que entende o verdadeiro custo da violência e da sobrevivência. Em resumo, Hard Target 2 é um filme de ação que combina artes marciais, sobrevivência e crítica social, em torno da elite que trata vidas humanas como entretenimento. A trama segue uma estrutura de perseguição contínua, onde o protagonista passa de presa a caçador, explorando temas como culpa, redenção e resistência. A ambientação na selva tailandesa reforça o isolamento e a brutalidade do jogo, criando um cenário onde apenas a inteligência e a força determinam quem sobrevive. O elenco de Hard Target 2, 2016,
está construído principalmente ao redor de figuras do cine de ação contemporâneo, com especial ênfase em artistas especializados em artes marciais e atores conhecidos por interpretar personagens intensos dentro de thrillers e produções de alto risco físico. La Película, ao ser uma produção orientada à ação direta e ao suspenso de supervivência, depende em grande medida da presença física, a capacidade atlética e a credibilidade de seus intérpretes em cenas de combate, perseguições e tensão psicológica. A continuação se apresenta uma análise detalhada do elenco principal e da trajetória profissional de seus atores mais importantes, assim como sua contribuição ao cine de ação moderno. O protagonista absoluto do filme é Scott Adkins, quem interpreta a Wes Byler, lutador de artes marciais mistas que se converte no objetivo de uma caceria humana na selva tailandesa. Adkins é um dos atores mais reconhecidos do cine de ação contemporâneo, especialmente dentro do circuito de películas de artes marciais e produções diretas a vídeo ou streaming. Sua carreira está profundamente ligada ao gênero físico, onde se ha destacado não só como ator, senão também como artista marcial altamente treinado, com habilidades em taekwondo, kickboxing, judô e jiu-jitsu. Antes de alcançar protagonismo, Adkins participou em múltiplas produções de Hollywood em papéis secundários ou de vilão, em películas como X-Men Origins Wolverine ou The Bourne Ultimatum, onde sua presença física lhe permitiu destacar, incluso com pouco tempo em pantalha. Sin embargo, sua consolidação como figura principal chegou com películas como Undisputed 2, Last Man Standing e suas sequelas, onde interpretou ao icônico Yuri Boyka, personagem que o converteu em uma figura de culto dentro do cine de artes marciais. Este papel marcou sua identidade cinematográfica, associando-lo com personagens intensos, disciplinados e altamente letais em combate corpo a corpo. Em Hard Target 2, Adkins leva essa mesma energia ao personagem de Wes Baylor, aunque com uma capa adicional de vulnerabilidade emocional. Sua interpretação não se limita à ação física, senão que também explora a culpa, a desesperação e a luta interna de um homem que intenta redimir-se mientras sobrevive a uma situação extrema. As cenas de combate do filme estão desenhadas para ressaltar seu estilo rápido, técnico e brutal, o que converte o personagem em uma mescla de lutador profissional e sobrevivente improvisado. Sua contribuição é essencial para sustentar o ritmo da película, já que a maioria das sequências dependem de sua presença constante em pantalha. O antagonista principal do filme é interpretado por Robert Knepper, que encarna a Aldrich, o organizador do macabro jogo de caça humana. Knepper é um ator estadunidense amplamente reconhecido por interpretar personagens complexos, generalmente vilões carismáticos, manipuladores ou moralmente ambíguos. Sua carreira se ha caracterizado por sua habilidade para representar figuras de autoridade corrupta ou indivíduos com uma inteligência fria e calculadora. Uno de seus papeles mais famosos é el de Theodore T. Bagwell em la série Prison Break, donde construiu uno de los antagonistas mais memoráveis de la televisión moderna. Este personagem lhe permitiu demonstrar sua capacidade para equilibrar o carisma com a perturbação psicológica, criando um villano impredizível e profundamente inquietante. Esta mesma energia se traslada a Hard Target 2, onde Aldrich é apresentado como um homem adinerado que utiliza seu poder econômico para organizar uma forma de entretenimento basada em la caça de seres humanos. En el contexto del filme, Knipper aporta uma interpretação fria e calculadora, dando ao personagem uma sensação de controle absoluto sobre o entorno. Aldrich não necessita recorrer à violência física direta na maior parte da história, já que seu poder reside na manipulação do sistema de caça, a tecnologia e a influência sobre outros participantes ricos. Sin embargo, sua presença em pantalha transmite constantemente uma sensação de ameaça latente,
como se cada decisão estivesse cuidadosamente calculada para maximizar o sofrimento de suas vítimas. A interação entre o personagem de Aldrich e Wes Baylor representa o conflito central do filme, a luta entre a sobrevivência física e a crueldade estruturada de um sistema desenhado para converter a vida humana em espetáculo. Knepper, com seu estilo interpretativo sutil pelo inquietante, reforça a ideia de que o verdadeiro perigo não sempre provém da força física, sim do poder econômico e a falta de moralidade. Outro membro importante do elenco é Sun Truong, que interpreta um dos personagens secundários vinculados ao entorno local em que se desenvolve a caceria. Aunque seu papel é mais reduzido em comparação com os dois protagonistas principais, sua presença é significativa dentro da construção do mundo narrativo do filme. Truong aporta uma interpretação que conecta o entorno humano da região com o caos gerado pelos organizadores do jogo. Am Truong é uma atriz com experiência em produções de ação e películas independentes, especialmente aquelas ambientadas em Ásia ou com forte influência de artes marciais. Seu trabalho suele enfocar-se em personagens que se encontram em situações de conflito ou sobrevivência, o que encaixa bem com o tono geral de Hard Target 2. Aunque seu personagem não domina a narrativa, contribui a reforçar a sensação de que o mundo exterior à caceria também está afetado pela violência e a corrupção que rodeia o evento. Em termos interpretativos, Truong oferece uma atuação contenida, pero efetiva, que ajuda a equilibrar as sequências mais intensas do filme. Sua presença aporta uma dimensão humana adicional, mostrando como as pessoas comuns podem ver-se atrapadas ou influenciadas por estruturas de poder muito mais grandes que elas. Isto reforça um dos temas secundários da película, a desigualdade entre quem controlam o sistema e quem simplesmente tentam sobreviver dentro dele. Mais allá dos atores principais, o elenco de Hard Target 2 está composto por vários intérpretes de apoio que cumprem funções específicas dentro da narrativa. Muitos deles representam aos caçadores, mercenários ou figuras logísticas que fazem possível a organização do jogo. Esses personagens, aunque não sempre têm desenvolvimento profundo, são essenciais para construir a sensação de perigo constante que rodeia o protagonista. Cada enfrentamento contribui à progressão da história e permite que a ação se mantenha fluida e contínua. O enfoque do reparto neste tipo de produção está claramente orientado hacia a funcionalidade dentro do gênero de ação. Não se trata de um elenco centrado no drama psicológico profundo, sino em la capacidade de transmitir tensão física, velocidade narrativa e credibilidade em cenas de combate. E neste sentido, a seleção de atores com experiência em artes marciais ou em roles de ação resulta clave para o êxito do filme. Em conjunto, o elenco de Hard Target 2 funciona com uma estrutura equilibrada entre protagonista físico, antagonista intelectual e personagens de apoio que reforçam o entorno. Scott Adkins sostiene a ação com sua presença constante e sua capacidade atlética. Robert Knepper aporta o elemento de controle e ameaça psicológica desde as sombras do sistema. Ian Trung contribui à construção do contexto humano que rodeia a história. Este equilíbrio permite que a película mantenha sua identidade como thriller de supervivência centrado na ação física, onde o conflito não só se desarroja entre indivíduos, senão também entre ideologias de poder, riqueza e moralidade. O elenco, aunque não extenso em termos de estreias de Hollywood tradicionais, cumpre eficazmente sua função dentro do gênero, consolidando uma narrativa basada na tensão constante, o combate e a luta pela supervivência em um entorno hostil e implacável. Hard Target 2, 2016. É uma película de ação e supervivência que se apresenta como uma sequela espiritual do clássico dos anos 90 Hard Target, aunque na prática funciona como uma história independente.
Sua proposta é sencilla, mas efetiva dentro do gênero. Um lutador de artes marciais é enganado para participar em um jogo mortal, onde ricos milionários caçam humanos por diversão. A partir dessa premissa, o filme desenvolve uma narrativa centrada na perseguição constante, o combate físico e a luta por sobreviver em um entorno hostil como a selva do Sudeste Asiático. A película não busca ser complexa nem profundamente dramática, sino oferecer ação contínua, tensão e cenas de luta bem coreografadas. El protagonista é interpretado por Scott Adkins, um ator que se ha consolidado como uma das figuras mais importantes do cine de ação moderno, especialmente em produções de artes marciais. Sua presença é, sem dúvida, o maior atrativo do filme. Adkins tem uma habilidade física excepcional que se traduz em cenas de combate muito dinâmicas, rápidas e creíveis. Em Hard Target 2, interpreta a Wes Baylor, um lutador com problemas pessoais que se vê atrapado em uma situação extrema. Sua atuação não se basa tanto em diálogos complexos, senão na expressão física do dolor, da fadiga e da determinação. Isso encaixa perfeitamente com o tono da película, onde a supervivência depende mais da ação que da reflexão. Uno de los puntos más destacados del filme é precisamente sua coreografia de combate. As peleias estão desenhadas para ressaltar o estilo de Adkins, que combina técnicas de artes marciais mistas com movimentos rápidos e precisos. As cenas são intensas e bastante frequentes, o que mantém um ritmo elevado durante quase toda a película. Sin embargo, este mesmo enfoque também pode ser um ponto débil para alguns espectadores, já que a narrativa se detém constantemente para dar passo a sequências de ação, o que reduz o desenvolvimento profundo dos personagens ou a construção emocional da história. El villano principal é interpretado por Robert Knepper, um ator conhecido por sua capacidade para interpretar personagens manipuladores e moralmente corruptos. Em este filme, seu papel como organizador de uma caceria humana encaixa perfeitamente com seu estilo habitual. Knepper aporta uma presença fria, calculadora e ligeiramente perturbadora, aunque seu personagem não sempre recebe o desenvolvimento necessário para convertê-lo em um antagonista verdadeiramente complexo. Aun assim, sua interpretação cumpre a função de representar a crueldade da elite que converte a vida humana em entretenimento. El conflicto central de la película é bastante directo. Um homem que quer sobreviver contra um sistema desenhado para eliminá-lo. Esta simplicidade narrativa pode ver-se como uma ventaja ou uma desventaja, dependendo do tipo de espectador. Para quienes buscam uma história profunda, com ritos elaborados e desenvolve psicológico complexo, Hard Target 2 pode resultar demasiado básica. Pero para os aficionados ao cine de acção clássico, onde o enfoque está em adrenalina e o combate físico, a película cumpre com seu propósito. O entorno em que se desarrolla a história também juega um papel importante. A selva do Sudeste Asiático não é só um cenário, senão um elemento ativo que influi na narrativa. A vegetação densa, o terreno irregular e as condições climáticas dificultam a sobrevivência do protagonista, o que añade uma capa adicional de tensão. Este tipo de ambientação recorda a outras películas de sobrevivência, onde o entorno é quase tão perigoso como os inimigos humanos. Enquanto à direção, o filme mantém um estilo funcional e direto. Não há grandes experimentos visuais nem narrativos, mas sim uma claridade na forma de apresentar a ação. A câmera se centra nos movimentos de combate e na claridade das coreografias, o que permite seguir as peleias sem confusão. Sin embargo, em alguns momentos a edição pode sentir-se algo rápida ou fragmentada, especialmente durante sequências mais intensas, o que pode afetar ligeiramente a fluidez visual. A atriz Anne Trung interpreta um papel secundário dentro da história, aportando uma conexão com o entorno local e com as dinâmicas externas do conflito. Aunque sua presença não é central, ajuda a dar contexto ao mundo em que se desenvolve a caçaria.
Esse tipo de personagens secundários funcionam mais como suporte narrativo que como figuras com desenvolvimento externo do conflito. Um dos aspectos mais interessantes de Hard Target 2 é sua exploração, aunque superficial, do tema da desigualdade extrema. A ideia de ricos que caçam humanos por entretenimento funciona como uma crítica direta à desumanização provocada pelo poder e o dinheiro. Sem embargo, essa crítica não se desenvolve em profundidade, sino que serve principalmente como marco para a ação. A película sugere mais do que realmente explora em termos filosóficos ou sociais. El ritmo é um dos elementos mais constantes do filme. Desde o momento em que o protagonista descobre que ha sido enganado, a história se converte em uma sucessão de perseguições, enfrentamentos e escapes. Isso mantém a atenção do espectador, mas também pode gerar fatiga se se espera uma narrativa mais equilibrada entre ação e desenvolvimento dramático. Neste sentido, a película é muito clara em sua identidade. Prioriza o movimento sobre a introspecção. Em termos de atuação, Scott Adkins é claramente o motor da película. Sua capacidade física sustém grande parte do interesse do espectador. Não é um ator que dependa de diálogos extensos ou monólogos emocionais, senão da credibilidade em combate e presença física em pantalha. Isso faz com que o personagem de Wes Baylor seja mais funcional do que profundamente complexo, mas efetivo dentro do tipo de história que se conta. El villano, interpretado por Robert Knepper, aporta contraste, pero o guion não lhe dá suficiente espaço para explorar completamente suas motivações ou sua psicologia. Isto hace que, aunque seja convincente,